E aí, pessoal? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Comenta aqui o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever, é de graça e ajuda demais. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu por assistir. Vamos pro vídeo. Socorro! Me ajuda! E o outro respondeu com aquela cara de deboche. Se vira, moleque, você nasceu foi pra mendigar mesmo. Tá pedindo esmola por acaso, seu imprestável? Seu verme nojento! A minha infância inteira foi trilhada de mãos dadas com a morte. Se você era da favela e queria continuar respirando, só tinha duas opções, ou virava mendigo profissional, ou ia direto pro campo de batalha. Não importava onde eu estivesse, eu tinha que ser útil. Então chorar pitangas e mostrar emoção era luxo que eu não podia me dar. Até porque, chorinho nenhum enchia a barriga de quem sobreviveu a campos de guerra sangrentos. Para conseguir viver uma vida que parecesse minimamente humana, eu tive que bater na porta da Aliança Purim. Esse foi o preço amargo que eu precisei pagar. Largar a vida de mendigo nojento e virar artista marcial, porque no fim das contas, tudo o que eu sabia fazer era sobreviver. Ainda bem que, depois que virei discípulo na escola Morion, eu finalmente esbarrei em gente boa de verdade. E por um tempinho curto, consegui até esquecer aquela sensação horrível de que a qualquer momento eu podia esticar as canelas. Mas essa lembrança apagada voltou com força total durante o desfile noturno dos 100 demônios. A morte. A realidade brutal que eu tentava empurrar profundo da mente. E o pavor de bater as botas esmagaram meu corpo inteiro. Minha mão, que segurava firme a lança, tremia que nem vara verde, e o cérebro simplesmente travou. Esse tipo de pânico era para derrubar qualquer marmanjo. Baekli-san. Por que diabos você não tem medo da morte? Caramba, os caras estão empatados num nível absurdo. Conseguiram virar um massacre de 16 contra 5 num duelo mano a mano em 2 segundos. E enquanto os outros discípulos estavam surtando de pavor, eles aproveitaram a brecha para limpar o chão com a oposição. Os moleques são brutos mesmo. Dá até vontade de recrutar o gênio por trás dessa estratégia direto para a Aliança Ortodoxa. Sheonra. Quer dizer, agora ele atende por Baekli Von, o líder da seita dos céus virtuosos, não é mesmo? Desse jeito, os discípulos da escola moriam. O que me diz disso, grande espada do desastre? Tá querendo tirar uma com a minha cara, é? Mesmo depois de toda essa zona, tá me dizendo que a escola Murion ainda não consegue solar a escola Mugeon? Até aqui, o plano foi executado com perfeição cirúrgica. Só que a realidade tem o péssimo hábito de cagar para as nossas previsões matemáticas. Não importa se você contrata 1 milhão de estrategistas, sempre vai ter aquela galera casca-grossa que sobrevive à morte certa e decide o próprio destino à unha. Nesse pique, os discípulos de Mugeon nunca vão vencer, porque a única coisa capaz de parar alguém que já aceitou morrer é alguém que também está disposto a ir para a vala junto. Sam Vogan, cadê aquela marrã toda de minutos atrás? Cala a boca. Esconde o máximo que puder o seu estilo de espada. O quê? Eu finalmente consegui arrancar a influência da Aliança Ortodoxa de cima disso, tá maluco por acaso? Fiquei sabendo que o líder da Aliança Ortodoxa vai comparecer pessoalmente no dia do torneio interescolar só para fiscalizar tudo. Ele vai vir com certeza absoluta. Tanto faz. Depois desse torneio, eu tô fora da escola Morion de qualquer forma. Não tem mais por que ficar na Aliança Purim só para matar meu mestre, e muito menos motivo para voltar para a seita da espada de sangue. Olha, eu não vou ficar dando pitaco já que você deve ter matutado bem antes de tomar essa decisão. Mas se ele sacar que suas técnicas mudaram, a Aliança Ortodoxa pode muito bem te arrastar de volta à força. E para a escola Morion não dar pitaco, você precisa ficar. Então guarda esse seu Kung Fu e poupa energia. Droga de situação. O Nangon Isson é osso duro de roer sozinho. Do jeito que a banda toca, vou acabar rodando. Não. Eu tenho que botar fé no Shimen Shilk. Até ele deitar o Baekli-san e vir fazer a cobertura, eu preciso segurar as pontas aqui. Força, Shimen Shilk. O embalo da luta já virou pro nosso lado. O X da questão agora é saber onde tá enfiado aquele manual secreto. Se o papo daqueles caras for verdadeiro, eles já limparam cada centímetro da área ao redor, menos este pedaço aqui. Você é o último alvo. Logo,
as chances do manual secreto estar bem embaixo do nosso nariz são gigantescas. O grande pepino é que gastei energia interna demais agorinha, e o terreno tá balançando igual gelatina. Se eu descer a lenha com ataques brutos sem pensar, essa porcaria vai desabar em cima da gente. Baekli-san. O chão tá instável, modera a força dessa sua mão pesada. A gente só tem que acabar com a raça dele antes que tudo desmorone. Baekli-san. Você é discípulo daquele infeliz. Pouco importa se foi por um período curto de tempo. Vou te fazer em pedacinhos. Arte floral, sequência de golpes fatais. Combo final de impactos fulminantes. Força total. Baekli-san. Para com isso. Deixou uma brecha enorme. Selvo-Ogan. Tá querendo soterrar todo mundo de novo é o seu plano? Droga. Baekli-san. Tô colando aí agora. Técnica secreta. Uau. Rapaz, que sufoco. Que dor. Bafando muito. Quase lá. Você ainda tem todo esse gás guardado no tanque. Esse golpe escancarou uma passagem secreta. Baekli-san. O tal manual. Agarra o manual secreto primeiro. Os infelizes vão pegar antes. Droga. Não. O ódio mortal dela e a sede de vingança contra o Baekli vão tirar uma mulher do eixo. Você não vai fugir daqui. Sai da frente, Selvo-Ogan. Shimin-Shilk, eu conto com o seu couro agora. Baekli-san. Por que levar as coisas a esse extremo? Shimin-Shilk, você não tem medo de morrer não, criatura. Ora. Porque eu preciso vencer essa parada. Eu revirei tudo o que podia, e o alvo final apareceu bem na minha fuça. Sam. Aguenta firme. Eu não vou deixar esse maluco escapar de novo sem fazer nada. A Dona Morte tá rondando. Se eu quiser continuar respirando, preciso escapar dessa. Se eu estivesse no lugar do Selvo-Ogan agora. Se eu fosse o próprio líder da seita dos céus virtuosos. Movimento primordial. Chega de hesitar. Eu tenho que confiar no meu próprio taco. Respire fundo, empurre com tudo. Canalizando energia em rotação. Vai nessa. Droga de dor. Estilo abissal, investida suprema da lança da ruína. Já decidi. Vou amarrar as pontas soltas e dar o fora daqui. Você pode não conseguir voltar de lá vivo. Mesmo assim vai encarar essa? Se for preciso, eu vou. Quem tá aí? Se você fizer isso, só vai arrumar um problemão ainda maior. Essa história tem que acabar na minha geração e você sabe muito bem disso. Então nem ouse contar nada pras crianças. O Sam já escutou tudo. Relaxa, ele não é mais criança. Essas crianças. Sam. Baekli-san. Cê tá bem, meu filho? Onde é que eu tô? Aqui é a enfermaria. Por que eu vim parar aqui? Não force a barra, disseram que você gastou energia interna num nível absurdo mesmo estando preso dentro de uma ilusão mágica. Meu coração. E para piorar a situação, você apagou de susto achando que tinha sido atravessado pelas barras de ferro no fim da linha. Meu coração. Será que eu perdi? Eu perdi. Eu não devia ter dado nenhuma vitória de brinde para ele. O plano dele. Era para eu ter estragado tudo e mandado os planos pros ares. Aí quem sabe ele me daria um pingo de moral. Deixei um momento de emoção estragar a bagaça toda. Para com isso, Baekli-san. Eu preciso vencer com perfeição absoluta. Só desse jeito. Só assim para ele me notar de verdade. Baekli-san. As mãos são a vida de um espadachim. Então cuide bem delas, seu imbecil. Será que eu não te ensinei isso lá atrás? Baekli-Voon. Dá pra fazer o favor de esperar ali por um instante? Descansa um pouco, Baekli-san. Depois a gente troca ideia. Você. Por que veio aqui? Que diachos é isso? O mestre da Dan Hyun, o espadachim sem sombra Jang Beng. Hyun. A escola Morion levou a melhor no torneio interescolar na primeira prova de capturar o manual secreto. Isso é inacreditável. Como é que eles inventaram uma tática dessas? Você tá se espantando por pouca coisa, Jang Beng.
E você, Baek Lee Sen, não ficou chocado? O filé mandarim do clã Baek Lee Sen, soltou um seco. De jeito nenhum. É a minha primeira vez assistindo a um torneio interescolar, mas o primeiro teste era sobre quem se adapta mais rápido ao cenário entregue. Numa treta onde estratégia vale ouro, a vitória da escola Morion era favas contadas. Por que Cargas d'Água diz isso? Por que a escola Mugion não tem ninguém do clã Jaigal, e por que o instrutor da Morion é o Baek Lee Von? Aquele infeliz sempre teve um dom bizarro para achar a resposta certa. E nos tempos em que estudava com o clã Jaigal, ele era um verdadeiro demônio. Acima de tudo, ele é doentemente obcecado por vencer. Apesar que, graças a isso, a próxima fase vai ser bem mais treta. O que você quis dizer com isso? Dá uma olhada ao redor. Eles com certeza achavam que o primeiro teste ia ser osso duro. Afinal, aguentaram o capitão Baek Lee Von da Esquadra Celestial por 10 anos. Mas aquela estratégia passou do ponto. A escola Mugion. O orgulho das grandes seitas de onde vieram levou uma rasteira feia. Isso tá cheirando a confusão da grossa. A escola Morion não era para ter perdido em nome de um bem maior? Pois é, mas o grupo quebrou todas as barreiras da origem humilde e virou a grande esperança das seitas de pequeno e médio porte. A moral da Aliança Morim vai passar pelo teste de fogo. O povo sempre curtiu torcer pro azarão em vez do favorito, principalmente a facção ortodoxa. A próxima etapa vai ser bem mais divertida. Droga, esse rumo da história tá ficando chato pra caramba. Ei! Sobre essa luta. Nós perdemos. Precisa ser tão sincero assim? Tá esmagando o orgulho do seu irmãozinho. Eu já sabia desse resultado desde o começo. Na nossa época foi a mesma coisa. Mas ainda assim. Saber disso não diminui a raiva. Droga! Se era pra terminar desse jeito, pra que fui apostar ferro frio neles? Afinal, que tipo de figura é o líder da seita dos céus virtuosos? Sempre disseram que ele era um absurdo. Ele sempre foi um pentelho insuportável desde os tempos antigos. Todo santo dia ele arrumava treta com a escola Mugion. Botava lenha na fogueira entre as duas escolas e ainda saía para solar membros das facções desonestas da redondeza. Vamos nessa! Aquilo. Era o tal líder da seita dos céus virtuosos? Ele usava cada neurônio daquele cérebro privilegiado só para gerar caos. O cara era brabo demais, o que dava nos nervos da galera. E ainda era cheio de lábia. Mas ninguém de fato odiava o sujeito. Nem na escola Morion, quer dizer, nem mesmo na escola Mugion. O superpoder real dele não era a inteligência e nem as artes marciais. Era o dom de pescar o potencial das pessoas e unir a galera. Ele era o tipo de cara que arrancava o limite máximo de quem estivesse por perto. Arte marcial é coisa pra você curtir. Era o que ele vivia repetindo. Mas então por quê? Ele foi tão cruel com a própria irmã caçula? Irmã caçula? Ah, tá falando da Baek Lee Sen? Fiquei sabendo que ele deu no pé de casa e largou a jovem Baek Lee Sen para trás naquela época. Mas ele vivia por aí batendo no peito e gabando o irmãozão e a irmãzinha dele. Tinha que ter um motivo muito forte por trás. Um motivo que o proibia terminantemente de voltar. Eu tava cabisbaixo achando que você ia sofrer bullying por causa daquele gênio, mas parece que tá se virando bem. Então por que veio até aqui? Veio cantar vitória ou coisa parecida? Eu tenho cara de quem tem um passatempo tão podre assim? Tira a mão de cima de mim. Se não foi por isso, veio fazer o quê? Minha irmã caçula tá machucada. Preciso de algum outro motivo além desse? Que nojo! Depois de tanto tempo. Você não apareceu nem para um alô em 15 anos. Eu tinha uma justificativa. Que justificativa? Não posso te contar. De novo. Essa conversa de novo. Droga. Pelo menos agora. O quê? 15 anos atrás, quando recebi a notícia da morte da mamãe, fui fundo investigar a verdade por trás do caso. O culpado foi o líder da seita Sangue de Ferro da Aliança Ortodoxa, um dos 10 grandes males supremos. Só que o pai, o patriarca Baek Lee Gang, decidiu deixar a vingança pra lá. A seita da espada de sangue é forte, mas o clã Baek Lee bota ela no chinelo. Os pormenores da morte da mamãe estavam muito mal contados, então vazei do clã para investigar por conta própria. Dei uma passada pelo clã Jaigal, entrei na escola Morion e até me alistei na Esquadra Celestial.
E só depois que cheguei na linha de frente da Aliança Murim, bem onde a influência do clã Baekli não alcançava, foi que descobri a real sobre como a mamãe bateu as botas. E o motivo pelo qual o coroa não pôde se vingar. Porque eu jamais devo retornar ao clã, já que todos os demônios se curvam e cultuam por toda a eternidade. Existem verdades que, quando você descobre, não tem mais como voltar atrás. A Baekli-san, ao contrário de mim, não vai conseguir fechar os olhos para isso. Como é? Mas mesmo assim, eu não consigo ficar de braços cruzados vendo ela se autodestruir desse jeito. San, quer apostar uma corrida comigo? Uma aposta. Acho que você ainda não tá no ponto. Foi por isso que dei o fora do clã. Só tá querendo arrumar briga. Se a escola Mugion vencer o torneio interescolar, eu abro o bico e te conto tudo. Sério? Sim. O que eu tô escondendo e o porquê de não poder voltar, conto tudo tintim por tintim. E se a Mugion perder? Eu quero que você arrume as malas e venha comigo direto para a seita dos céus virtuosos. Gá! Agora sim, que alívio da desgraça. Ô garçom, desce mais uma garrafa gelada por favor. Já deu de beber. Tem muita gente de olho na gente, meus amigos. Namoamitu. O quê? O líder da seita mandou a gente descansar também, poxa. A grana do bônus é ótima e nós vencemos. Teria sido massa se o líder e a Ion tivessem colado com a gente também. Não acha, Silva? É, verdade, tá bem animado. É uma pena que eles não vieram, mas tá mó diversão porque você tá aqui. Eu já venho dizendo, a Silva tem um dom nato pra levantar o astral da galera. Mas me diz uma coisa, o mestre da Dan Rion não veio dar uma banda por aqui atrás dela? Cê sabe que ele é aquele tipo de bicho grilo que morre de vergonha de multidão. Mas conversando bem, já cruzamos com ele algumas vezes, será que a gente não podia comer e beber junto? Essa é a sua métrica maluca. Ah, ele não tem cara de ser o tipo que viaja longe só para encontrar os outros. Quer que eu vá lá dar um pulo com você, Yoji? Pensando em flanar por onde? Seu espadachim sem sombra? O rato de esgoto disfarçado de gente. G. Guerreiro Nangon, quanto tempo? O mestre da Dan Rion, o espadachim sem sombra Jang Beng. Nenhum de nós dois quer ver a cara feia do outro, então para que essa frescura de formalidade? O vice-capitão da esquadra da espada celestial do clã Nangon, Nangon sou. Opa, espera aí, e quem tá do seu lado? Não é um discípulozinho da escola Murion? Nem sabe articular direito? Não tem o menor interesse em trocar gentileza com um aluno de Murion que não consegue fazer nada sem esmola alheia. Essa corja de desalmados não conhece nem o mínimo da gratidão por terem sido criados, e ainda ajudam facção desonesta. Mestre e pupilo têm a mesma cara de ratos, farinha do mesmo saco. Tudo bem, eu aguento. Segura a onda, Ion. Comam doces para tirar essa ofensa da própria boca e aproveitem a noite de vocês. Seu verme descarado e sem vergonha. Usa essa suposta velocidade da qual tanto se gaba e some daqui agora mesmo. Um dia o céu te castiga de verdade. Que diachos é isso? Carne voando? Nossa, nobre guerreiro Nangon, 1000 perdões, eu tava meio alto e a minha mão acabou escapando bem na sua cara. Mas que porra foi essa, seu infeliz? Rion, tenho umas verdades pra te falar. Fala sério, mano. Eu nem abri a boca e você já vai mandar eu me comportar, né? É uma época delicada, então não arrume confusão e fique quietinho. Você só me chamou de moleque em tom óbvio de bronca. Não, o papo é justamente o oposto. Hã? Como assim? Exato, se pintar aquela situação em que você simplesmente não consegue mais engolir o desaforo, aí sim é que você deve partir pra cima com tudo. O quê? Ora, quem é você? Um discípulo da escola Murion? Sou eu mesmo, me chamo Orion, aluno de Murion, e minha mão tava meio solta e acabou voando sozinha. Sua mão. Hehe, veio parar bem aqui de longe? Ora. Beleza. Se você ajoelhar e pedir perdão agora, eu deixo essa passar. Nossa, que generosidade imensa da sua parte. Que tal a gente inverter os papéis? Você pede desculpas primeiro para o espadachim sem sombra e para os meus caros colegas da escola Murion, e aí quem sabe eu considero a sua proposta. O que foi que você disse? Vocês ainda parecem meio carentes de confiança no próprio taco. E para piorar, por terem vencido a primeira rodada, viraram o inimigo público número 1 da galera.
Vai rolar muita briga de rua suja daqui pra frente. Quando isso acontecer, deixe o sarrafo nele sem dó, representando seus colegas que estão tentando manter a linha e guardar compostura. Eu assumo a bronca de qualquer consequência depois. Ion, dá pra parar esse moleque abusado? Um mero aluno de Morion ousa tanto assim. O espadachim sem sombra não tem patente muito mais alta? Vejam bem, vamos parar por aqui. Quer que eu abaixe a cabeça para um covarde desses? Esse homem é um frouxo que abandonou os companheiros de operação conjunta do clã Nangon 15 anos atrás e fugiu com o rabo entre as pernas. Tem noção de quantas baixas a matriz principal sofreu por causa dessa fuga? É sério isso? Se for verdade, com que cara um sujeito desses tem coragem de dar as manhãs na Aliança Murim? Aia! Cê tá falando daquele incidente de 15 anos atrás, quando os demônios tocaram o terror e a Aliança Murim teve que intervir. Sim, tô vendo que você tá inteirado da história. Naquela época, o clã Nangon adotou a tática de avançar em linha reta cortando tudo até o miolo do território dos monstros. Era uma estratégia sólida na visão deles, claro. Afinal, se você varre o território infestado rapidinho, as baixas das tropas diminuem. Porém, por causa dos demônios menores que se espalharam e fugiram para os cantos depois disso, os vilarejos ao redor tomaram um prejuízo monstruoso direto na fuça. Não havia gente suficiente para proteger nem os povoados pequenininhos. Para a Aliança Murim daquela época, aqueles lugarejos não passavam de peões descartáveis num tabuleiro de xadrez. Aia! Aia! 15 anos atrás, o espadachim sem sombra Zhang Beng. Aquelas pessoas nem sabiam que os demônios estavam chegando. E a última sobrevivente daquele vilarejo foi justamente esta criança, a Dan Hyun. Pelo menos para minha amiga, ele foi um herói absoluto. Então peça desculpas. E daí? Que ideia mais imbecil. Tá querendo dar uma aula de cavalheirismo? Chivaria bonitinha se você for da facção ortodoxa e tiver tempo para seguir regrinhas, mas como aquele homem amarelou naquele dia, a operação foi pro espaço e 10 artistas marciais do clã Nangon caíram mortos. Eram todos membros de elite da Esquadra da Espada Celestial. Se tivessem sobrevivido, poderiam ter salvado centenas de vidas anualmente. Qualquer artista marcial de verdade suprime o próprio senso de honra pessoal e cumpre a missão friamente para salvar muito mais gente no geral. Aquele homem trocou a segurança coletiva por uma vidinha e uma consciência petulante, mandando guerreiros de elite para a morte como cães. Então, pensando nas pessoas que você talvez salve no futuro, você simplesmente ignoraria a única pessoa bem na sua frente agora? Se você é um artista marcial de verdade, sim. Como ousa comparar a vida de uma pirralha inútil com a de 10 guerreiros valiosos? O valor da vida humana varia, é isso? Hã? E se eles eram tão incompetentes a ponto de serem derrubados facilmente por alguém que perdeu um braço, será que essa gente toda tinha algum valor real como artista marcial desde o início? Engula cada uma dessas palavras agora mesmo. No segundo em que você desembainhar essa espada, estará comprando uma guerra declarada contra o clã Nangon. Tem estômago para aguentar as consequências? Acho que não tem capacidade para isso. Não é verdade, honrado guerreiro Nangon sou? Ora veja só. Se não é o líder da seita dos céus virtuosos? O seu discípulo cometeu a grosseria imperdoável de atirar uma tigela de carne na minha cara. Ah, eu não vi o lance com meus próprios olhos, mas fiquei sabendo. Ainda assim, exijo que ele peça desculpas formais. Antes disso, pelo que fiquei sabendo, foi o senhor quem agiu com total falta de educação com o espadachim sem sombra, e a Rion apenas apontou o fato. Não foi bem isso que aconteceu? Vai defender essa narrativa também. Acha mesmo que esse sujeito não fez nada de errado? Claro que abandonar a missão e dar no pé sozinho foi uma falta gravíssima. Líder da seita. No entanto, creio que ele já pagou o preço por esse erro 15 anos atrás. Se não fosse o caso, a Aliança Murim jamais o teria deixado em paz até hoje. Tem mais um detalhe, acho difícil engolir essa conversa fiada de que o valor da vida humana muda dependendo de quem é. Tá querendo insinuar que cada vida individual tem exatamente o mesmo peso e valor? Não, bom, isso entra no seu mérito pessoal de valores, então nem vou discutir. Mas afirmar que a Esquadra da Espada Celestial vale mais só porque eles podem salvar mais cabeças no futuro. Você tá fazendo pouco caso da Esquadra da Espada Celestial agora. Não, não é nada disso. O ponto é que esta criança que sobreviveu lá atrás vai salvar um número ainda maior de pessoas no futuro. Uma garota muda que nem consegue fazer a parte dela? O que diabos ela seria capaz de realizar?
Então que tal apostarmos uma corrida? Uma aposta. Na segunda prova do próximo torneio interescolar, se esta garota fizer a parte dela, quer dizer, se ela cumprir o equivalente ao trabalho de 10 pessoas. Aí você se ajoelha, pede desculpas ao espadachim sem sombra e à escola Murion. Ora, alguém que não fez absolutamente nada de relevante nem na primeira fase jamais conseguiria isso. E você também vai ter que ajoelhar e lamber meus sapatos. Isso mesmo. Pela audácia e pelo crime imperdoável de insultar os meus discípulos bem na minha frente. Francamente, esse sim é o pior crime cometido aqui hoje. Estimado guerreiro Baekli, muito obrigado de coração. Fiz apenas o que era o meu dever sagrado. Não tô muito preocupado com como você julga o seu próprio valor, mas perto da Dan Hyun, não era para você manter uma postura um pouco mais digna e honrada. Nangon Son não tá totalmente errado, é verdade que eu abandonei o posto. Você se arrepende? Da decisão tomada naquele fatídico dia? Jamais. Quer saber? Vou aproveitar esta exata oportunidade para mostrar o quanto a garotinha que você salvou cresceu e desabrochou. Demonstrando o potencial absurdo que ela guarda e a mestra das artes marciais em que se transformou. Vou provar tudo isso no próximo torneio interescolar. Exatamente. Vamos lá, Dan Hyun. Dormitório da Escola Marcial Murion. Onde é que você vai a essa hora da madrugada? Ir treinar. Ah, então eu vou junto. Mas você nem curou essa ressaca. Vai acabar fazendo lambança de novo igual fez agorinha na taverna. Olha quem fala, o cara que ficou intocado. Eu fiquei de fora porque tava com medo da treta escalar se eu me metesse, e se o líder da seita não tivesse aparecido? Sabe que nessas horas é que a gente tem que manter a postura e guardar compostura? Será que a gente fez algo errado? Depois de ver o mestre da Dan Hyun ser tratado daquele jeito, você ainda consegue pensar assim? Você pensa demais, mano. A única coisa que importa é vencer esse torneio interescolar. Depois disso, a chefia resolve o resto, não é? Eu vou vencer essa bagaça por causa da Yeon. E você, não tá nessa pela mesma razão? Ah, lembrei de uma parada aqui. Vou dar uma organizada nas coisas e capotar. Vai deitar também. Vocês são gentis demais para o próprio bem. Na segunda prova, a Dan Hyun vai fazer o equivalente ao trabalho de 10 pessoas. Por que o líder da seita tá tão convicto disso? Aconteceu do nada. Sei lá se curto isso. Tô me sentindo mó inútil. Isso aí. Eu não posso ficar de braços cruzados perdendo sem mexer uma palha. Se a barra tá pesada para fazer sozinho, é só pedir uma força. É isso. Ainda bem que tem alguém aqui que pode ajudar, né? Bora pedir uma mãozinha pro líder da seita. Com certeza. Parece que vocês tomaram uma decisão de verdade, que bom. Tava te esperando, Dan Hyun. Tá diferente de antes. Será que a primeira luta mudou tanto assim a galera? Pois é. Que tal, grande espada do desastre? Quer apostar de novo comigo? Eu aposto de novo que a escola marcial Murion. Qual é a graça disso? Se você perder, durante todo este torneio interescolar, vai ter que aguentar todas as minhas broncas e sermões sem reclamar. Até que a proposta é tentadora, mas dessa vez as chances da Murion ganhar são mínimas. A escola Murion ainda peça muito nas técnicas marciais básicas. Se o Baek Livon for tão fora de série quanto você pensa, ele pode até ajudar os moleques a estourarem esse limite. Mas como a segunda prova tem pegada de combate em menor escala, o que vai mandar na vitória ou na derrota é a vivência de combate real de quem tá no campo. Alunos de academia basicamente não tem nenhuma. Porém, se existir alguém capaz de injetar neles na marrã uma experiência equivalente a uma guerra de verdade, aí a história muda de figura. E, senti uma presença pesada e incômoda pintando por aqui. Deixa pra lá, finge que não viu. Mas o que você ganha com a vitória da escola Murion? Quando este torneio interescolar acabar, ninguém mais vai me proibir de falar o que eu quiser. Mas... Então... Início da segunda fase do torneio interescolar, quebra-bandeira. Protejam a nossa bandeira e destruam a bandeira inimiga, Escola Marcial Mugeon. Bem simples e direto. 10 na patrulha de reconhecimento e 6 vão ficar na base principal para a defesa. Não devíamos deixar mais gente para trás? A gente não sabe que tática eles vão usar. Quando nenhum dos lados sabe onde está a bandeira do oponente, quanto mais rápido você vasculhar a área, melhor.
Na primeira luta a gente surtou porque eles pegaram a dianteira, mas agora vamos atacar com velocidade total. A linha de frente principal vai ser eu, Chung Jeong, Pain Jin e o Baek Lee-san. É improvável, mas mesmo que os 5 discípulos da Murion venham para cima de uma vez, a gente dá conta e vence. A escola Mujion com certeza foi na estratégia padrão, ortodoxa e segura. Bem previsível, não é? Tem um monte de gente assistindo, terceiro conselheiro. Então o que será que a escola Murion vai fazer em menor número? Mas que diachos é isso agora? Ouviu-se o barulho de um estrondo ensurdecedor e o chão começou a tremer. Para onde é que essa galera toda foi? 4 horas depois. O que a gente faz, hein? É melhor chamar a unidade de reconhecimento de volta agora? Não. Nem a pau, não dá para parar as buscas de jeito nenhum. Se a gente vencer este torneio interescolar, eu te conto a verdade pura. Ele não tava blefando, mas até que ponto dá para confiar nessa cobra liso? Sam. O que foi? Por que você não me responde? O que? Eu dou conta dos meus próprios corre sozinho, então não me ligue por bobeira. Perdemos contato com o pessoal da patrulha. Se a gente chamar eles de volta sem cautela, nossa base pode ficar exposta. Dá para você ir lá checar? Eu não consigo me mover daqui, e você é a única pessoa que consegue vazar na hora mesmo se der de cara com vários inimigos. Beleza. Eles avisaram para deixar uma marca de código nas áreas assim que a varredura estivesse concluída. Se notar qualquer coisa esquisita, não tente resolver sozinho e volta correndo para cá imediatamente. A gente tem que ganhar este torneio interescolar de qualquer jeito. Deixando marcas de código em locais tão óbvios assim? Em quantas equipes será que eles se dividiram para fazer a varredura? Busca concluída no setor nordeste. Indo para o noroeste. Confirmado. Isso é preocupação à toa, os caras só ainda não acharam eles. Por mais competente que o Baek Lee Von seja, existe um limite para o quanto se pode mudar em apenas 2 meses. Se eu seguir para o noroeste, é muito provável que eu esbarre neles. Varredura do noroeste concluída, seguindo para o oeste. Confirmado. Continuando, os caras são muito rápidos. Varredura oeste concluída, rumo ao sudoeste. Confirmado. Varredura sudoeste concluída. Subindo para o noroeste. Confirmado. Varredura concluída. Em todas as áreas do mapa. Tem algo muito errado. Eles terminaram o reconhecimento, mas não acharam nenhum inimigo? Espera. Por que eu não cruzei com absolutamente uma única alma viva no caminho até aqui? GUH. Quem tá aí? É o inimigo? Baek Lee-san. O que você tá fazendo aqui? Eugan. O Nangon Ion me mandou vir. Ele disse que o pessoal da patrulha não tava respondendo aos chamados. Você não tá fazendo essa varredura com descuido demais, não? Você espalhou marcas de código de busca concluída por toda a parte. Marcas de código? A gente nem saiu desta área ainda. Como é que é? Volte imediatamente para o acampamento principal. O quê? Por que essa pressa toda? Dá-o fora daqui agora mesmo. Avise o Nangon Ion sobre isso. Eles já sacaram qual é a nossa das marcas de código. E logo em seguida, ouviu-se o barulho estrondoso de uma armadilha desabando. Ufa! Caramba! Quase lá! Passando todas as ordens e o planejamento estratégico da segunda rodada para Dan Hyun. O quê? Dan Hyun, você tem certeza de que dá conta do recado? Será que vai rolar? Tá querendo dizer que não dá para solar a escola Mujeon sem o M? Não, óbvio que não. Eu já passei todas as diretrizes importantes para Dan Hyun. Ah, e tem mais um detalhe. O nosso objetivo principal para essa segunda etapa continua sendo o mesmo. Óleo vivo para não estragar tudo só porque se empolgaram demais. Sim, senhor. Pode deixar. Só se lembrem bem daquilo que vocês treinaram duro por uma semana inteira. O que vocês acham que é o fator mais essencial para dominar um campo de batalha? Poder bruto e técnicas marciais de respeito, mas essa não é a resposta que eu tô procurando. Um estrategista genial? Também conta muito, mas ainda não é o bastante. Tem mais uma coisa. Tá muito difícil, é? A resposta correta é informação. Os maiores gênios da estratégia militar já diziam que a jogada suprema é vencer o conflito sem precisar desferir um golpe sequer.
E o que sustenta essa tática brilhante é a informação pura, saber onde o inimigo está, para onde vai correr e onde vai montar acampamento. Limitando o fluxo de dados do adversário, você consegue manipular os passos dele e até prever o futuro da partida. Portanto, para faturar este torneio interescolar, qual é o dever de casa de vocês? Conseguir informações? Errado. Só isso não basta. Vocês precisam controlar a informação. É exatamente isso que devem fazer. Estes são os códigos secretos da Escola Murion que conseguimos investigar até agora. É claro que não vamos usar exatamente estas cifras lá na hora, mas vamos decifrar a lógica por trás delas. Vocês têm uma semana cravada até a próxima rodada, logo, o tempo é mais do que suficiente, certo? Em confrontos de guerrilha, o uso de cifras é vital. É preciso trocar ideia com os aliados sem deixar escapar a sua própria localização para os piores inimigos. E não vale só para a Escola Mugeon, temos que aplicar isso com força total. Se conseguirem decifrar as mensagens cifradas deles, então, Dan Rion, você vai conseguir abocanhar o torneio interescolar inteiro e chacoalhar tudo do jeito que quiser. Nada de ficar intimidada. Com essa sua capacidade de observação aguçada e dedicação, você tira de letra. A discípula temporária da seita, Dan Rion, teve um upgrade na observação e na habilidade dedutiva. Água da essência canalizada. A nova técnica da discípula temporária, decodificação básica de cifras, foi desbloqueada com sucesso. Agora eu tô vendo. Peguei a lógica. Caramba, que droga! E eu achando que a busca tinha acabado rápido demais. Então aquilo era uma armadilha para nos cercar em bloco. Ora, parece que recebemos mais alguns visitantes ilustres. 4 marmanjos reunidos num canto sem sequer uma bandeira debaixo do braço. Seus infelizes! Quer dizer que vocês não têm a menor intenção de proteger a bandeira do time? Relaxa aí, a gente tá no controle. Isso eleva a contagem para 6 pessoas agora. Estão bem tranquilos, hein? Se a gente tá relaxado, significa que a Dan Rion tá ralando sozinha lá na frente. Poxa, nem precisa jogar na cara. Afinal de contas, quando foi que ela aprendeu um truque de decodificação desse nível? Parece que ela também tem os corres dela em segredo. É melhor a gente subir o nível do nosso jogo também. Beleza, vamos pegar só mais 2 e a gente vaza daqui. Hã? O que foi? Se você controla a informação, você governa o campo de batalha inteiro. É a mais pura verdade. Exatamente como o líder da seita disse. A habilidade de observação da discípula temporária Dan Rion evoluiu, ampliando o raio de busca básico. Assim que a segunda rodada começou, recolhi as cifras dos discípulos da Mugeon que saíram para caçar. Depois de pescar os padrões e decifrar o esquema básico, usei os registros de mensagens falsas para atrair a turminha deles direto para a toca. Isso, puxando um por um para o local onde meus colegas da Murion estavam intocados esperando, e resolvendo a parada. Patrulha da Escola Mugeon ao norte, oeste, leste, e o pessoal da Murion cobrindo o sul. Até aqui, o plano tá rodando nos trinques. Agora vou me juntar a eles e vamos para cima da bandeira dos caras de Mugeon. Baekli-san. Exato. O pessoal de Murion já deve ter sacado que deu ruim na equipe de reconhecimento deles. Ela provavelmente saiu sozinha para tirar a limpo. Então, seguindo a rota de onde a Baekli-san veio, no fim daquele caminho tá a bandeira da Escola Mugeon. É hora de avançar com tudo e deixar os outros para trás. E se der, passar o cerco e deitar o Baekli-san também. É assim que se conduz uma operação. A Rion tá dando sangue de verdade nessa segunda fase. É verdade. Mesmo ganhando a primeira partida, a Dan Rion ainda não botava muita fé no próprio taco. Especialmente por ter menos traquejo com artes marciais pesadas, ela devia se sentir ainda mais acuada com medo de segurar a turma para trás. Por isso parece que ela tomou uma decisão firme por conta própria nesta etapa. Em combates onde a informação é a alma do negócio, a mobilidade conta tanto quanto a força bruta. A Dan Rion conseguiu varrer uma zona várias vezes maior do que o raio de busca de Mugeon, inteirinha sozinha. Lembra daquele treinamento em que eles tinham que chegar na seita dos céus virtuosos sãos e salvos desviando da caçada da Esquadra Celestial até a Aliança Murim? Depois de trombar com a esquadra logo na largada, apenas a Dan Rion conseguiu se infiltrar sem ser pega nenhuma vez sequer. Foi por esse motivo exato que você mandou a garota sozinha naquela época. Sim.
Eu quis despertar o talento adormecido de alguém que duvida da própria sombra. Ter pernas rápidas e correr com agilidade? No cenário de agora, essa é a maior virtude de todas. Recebemos um sinal cifrado deles. É um recado direto da Dan Hyeon. Ela finalmente achou o esconderijo da bandeira de Mujeon. Ainda restam 8 discípulos de Mujeon na ativa. Seria ótimo ter mais certeza antes de avançar, mas o momento não é de vacilar. Parece que o Baekli-san já sacou o esquema e tá caçando a patrulha de Mujeon. Chegou a nossa vez, galera. Bora lá mastigar a bandeira da escola Mujeon até não sobrar nada. Tem algo muito esquisito nisso. Encontrei marcas em todos os locais onde os códigos deveriam ter sido deixados, mas não achei alma viva por perto. É seguro deduzir que os que faltam foram neutralizados. Só que agora já é tarde demais para voltar atrás. Vamos avançar mais fundo na direção que eu ainda não inspecionei. Será que eles deixaram isso aqui de propósito? Esses malditos! O esconderijo era no sul. Eu achava que não ia ter bandeira nenhuma na região sul porque o Eugan e o Jondo ainda estavam inteiros. Eles deixaram esses dois de propósito justamente para que, mesmo se a gente descobrisse a armadilha, a área vasculhada por eles parecesse limpa de suspeitas. Do contrário, só pode significar que a caçada deles ainda não tinha terminado. De qualquer forma, o paradeiro do Eugan, o último que sobrou inteiro, é o mais suspeito de todos. Ora. Dan Hyeon. O que significa isso? Entendi. Foi por isso que eu não consegui achar a bandeira em lugar nenhum. Ela transformou a si mesma na própria bandeira e saiu correndo disparada por aí. Fique bem onde está, Dan Hyeon. A não ser que você queira que essa bandeira seja reduzida a poeira. Ela tá atrasada. Pois é, dizem que mandaram ela pra vala. Tem clima pra gracinha numa hora dessas, meu irmão? Mesmo sendo a Baekli-san, não acha cabreiro ela ter saído só pra investigar e não pra fazer uma busca de verdade? Com certeza é estranho. Já passou meia hora desde que a San saiu e os caras ainda não voltaram? Por outro lado, há grandes chances de ela estar voltando com a patrulha agora mesmo. Vamos reforçar nossa posição por aqui? Se a gente reforçar mais ainda, vamos dar na vista geral. Vai ter que ser no risco mesmo. Sinto que essa história tá tomando um rumo muito torto. Ei, relaxa que você não precisa se preocupar em ser descoberto. Porque vocês já foram achados. Mas quando foi que eles chegaram tão perto? Acabou que veio a escola inteira de Murion de uma vez só. A Dan Hyeon não veio junto com o grupo todo. Deixar a bandeira com a Dan Hyeon enquanto o resto vai pro ataque total. Parece que tão subestimando feio a nossa tropa de reconhecimento. Quem sabe? Vai ver a patrulha de vocês nem vai ter tempo de se preocupar em achar a nossa bandeira. Não vem blefar. Tá querendo dizer que eles foram aniquilados geral. E o que é isso aí nas suas costas? Como não sabia usar espada, resolveu apelar para as técnicas de lança. Bem, dá para chamar de bandeira da vitória. Uma bandeira. É isso mesmo que eu tô vendo. Selvo-Ogan, seu infeliz. Cê tá só desfilando com a bandeira por aí. A gente não tem tanta gente sobrando assim, né? Não sobrou nenhum lugar seguro para deixar guardada, então todo mundo trouxe a sua própria. Shimen Shield. Até o Orion. Tá todo mundo carregando uma bandeira. Eu avisei lá na primeira partida, nós entramos para vencer essa bagaça. Que plano mais ridículo. Escola Marcial Mujeon. Mirizem na bagagem que eles estão carregando. Um deles tá com a bandeira verdadeira. Escola Marcial Murion. Segurem o plano inicial. Fechado. Não deixem eles levarem de jeito nenhum. Peguem os caras. Não deixem nenhum escapar vivo. Selvo-Ogan, você não vai correr? Fui designado especificamente para você. Você armou um mano a mano de propósito? Haja autoestima, hein? Beleza então. Se conseguir me deitar, tenta a sorte. Com o maior prazer. Tem certeza absoluta? Você mal conseguia lidar comigo na primeira partida. Aquela época era outra história. Ora. Então você estava escondendo seu verdadeiro poder? Tudo vale a pena pelo objetivo da vitória. Como foi que isso aconteceu? O patriarca do clã Nangon e pai do Nangon Yeon, Nangon Yeonshonshon. Se controle-se, patriarca.
Além da bandeira ter saído da área delimitada, eles ainda estão desfilando com ela por todo lado. E pelo visto as cifras da escola marcial Mugeon também vazaram. Chegados a esse ponto, será que não tem um traidor infiltrado no corpo de conselheiros? Meça as suas palavras, chefe do clã Nangon. O que foi que você disse? Até faria sentido se fossem os discípulos da escola Mugeon fazendo isso com todo o respaldo que possuem, mas está me dizendo que os alunos da Murion infiltraram o corpo de conselheiros e roubaram a cifra. Você de fato acredita que foi isso que aconteceu? E desde o momento em que o torneio interescolar começou, o senhor viu com os próprios olhos como eles se juntaram e decifraram os códigos, não viu? Eu entendo a dor em relação ao seu herdeiro, mas tem muita gente assistindo. Por favor, mantenha a dignidade. Ainda assim, eu não esperava que fossem aprender técnicas de decodificação. Será que isso é obra do Baek Livon também? Mesmo assim, a bandeira. Não existe nenhuma regra que proíba mover a bandeira de lugar. A grande espada do desastre? Como era de se esperar, a grande espada do desastre pescou a situação de imediato. Será que eu percebi cedo demais? Caramba! Vocês têm muita marrão para encarar nós três ao mesmo tempo. A sua arrogância não tem limites, Sam Vogan. Ele ficou forte pra caralho de verdade. Isso não é só questão de energia de espada. O que diabos aconteceu com ele num espaço de tempo tão curto? Deixando bem claro, hoje a vitória vai ser nossa. Selvogan, era assim que se chamava? Parece que ele não vai voltar tão cedo. Que eles estão ganhando? Dan Hyeon. Tá me dizendo que a gente tá vencendo com a minha discípula como peça central. Ha, Jang Beng, eu sei que tá feliz, mas dá pra me soltar um pouco? Você tá me esmagando. Ah. Dê desculpa. Eu não avisei desde o começo? O que define a força de um grupo não é só a força bruta nas artes marciais, estratégia e maximizar o potencial de cada indivíduo contam muito também. Suas técnicas, a observação da Dan Hyeon e a escola Murion unidas. Com uma matéria-prima tão boa sendo esculpida por um artesão genial como Baek Livon, um resultado desses não é mais do que natural? Apesar de que agora também é importante analisar o cenário com mais calma. O cenário? Se a escola Murion vencer, o que acontece? Isso interfere no acordo de paz, e sendo uma vitória da Aliança Ortodoxa, eles não vão ser rotulados como traidores de verdade? Bom, a vitória da Murion não significa obrigatoriamente uma vitória para a Aliança Ortodoxa. Os discípulos da Murion não são tontos. O que você quer dizer com isso? Por enquanto, apenas observe com seus próprios olhos. Como a sua discípula luta. Vai ficar correndo fugindo até quando? Você não estava doida para me enfrentar? A Baek Li-san já correu atrás vasculhando tudo em todas as direções possíveis. O fôlego dela despencou bastante. Ela deve estar perdendo a paciência. Líder da seita, será que ninguém sabe de verdade quem está com a bandeira real? Nem o senhor? Pois é. Eu deixei o plano detalhado inteiramente nas mãos da Dan Hyeon. Mesmo assim, como a Dan Hyeon é disparada a mais rápida correndo, há grandes chances de ser ela a carregadora. Pegar a bandeira é importante, mas evitar que levem a nossa é mais crucial ainda. Só por amarrar e segurar a Baek Li-san, que é um dos pilares de força da escola Mugeon, o plano da Dan Hyeon já deu super certo. Acha que vai conseguir correr para sempre? Ufa! Dan Hyeon? Hyeon! Então resolveu lutar comigo de verdade? Ou o gás acabou de vez? Exatamente como a Baek Li-san disse. Só correr não vai nos dar a vitória. Fez a escolha certa. Vou retribuir o favor te mandando pra vala bem rápido. Venha o que vier, eu tenho que encarar ela de frente. Droga! Chega de enrolação, passa logo essa bandeira pra cá. Urg! Já que faz questão, pega aí. Hyeon! Valeu pela ajuda. E eu que agradeço pela sua burrice colossal. Gaa! Droga! Espera. Shimen Sheuk. Gu. Droga. Perdemos todas as bandeiras. Mas pelo menos concluímos essa parte sem maiores baixas. O ruim é que não consigo achar a Baek Li-san de jeito nenhum. Será que a Dan Hyeon conseguiu vazar a tempo? Aia. Ela é forte pra caramba. Aia. É só isso que você tem, Dan Hyeon? Baek Li-san.
Se eu continuar só fugindo dela, acho que nunca vou me perdoar de verdade. Eu tenho que seguir em frente. Pelo mestre. E por mim mesma também. Boa postura, Dan Hyeon. Sendo assim, vou te encarar de verdade também. Ele deu cabo de 2 marmanjos só com. Se esse infeliz estiver com a bandeira de verdade. Não tem a menor condição de ele estar com essa cara de paisagem relaxada. Mas lembrando da primeira partida. Aquele maluco é mais pirado do que parece. Droga. Se eu pelo menos tivesse um jeito de saber se ele tá com a bandeira verdadeira em mãos. Selvo-Ogan. Ó. Cês estão inteiros? Pois é, tô carregando todas as bandeiras comigo. Não creio. O time inteiro foi pro saco? Espera. Se eles perderam todas as bandeiras, os únicos que sobraram na jogada são o Selvo-Ogan e a Dan Hyeon. Mas a gente nem sabe onde a Dan Hyeon se enfiou ainda. Será que eu mandei a Baek Lee-san procurar a patrulha à toa? Se a Baek Lee-san tivesse aqui agora. Nangon Hyeon. Eugan. Jondo. O que aconteceu? Vocês estão. A Baek Lee-san mandou a gente voltar. Ela disse que a nossa cifra tinha vazado. Nossa cifra? Com razão os caras descobriram e geral foi empanado. Cadê a Baek Lee-san? Ela falou que ia entrar fundo na área e foi sozinha. Parecia ter certeza absoluta de onde estava o objetivo. Só restaram 2 bandeiras, a do Selvo-Ogan e a da Dan Hyeon. Bandeiras? Que nada, aqueles caras estavam só desfilando com um monte delas por aí. Vamos botar fé que a Baek Lee-san dá conta da Dan Hyeon. Por enquanto, o foco total é arrancar a bandeira do Selvo-Ogan. Pode vir com tudo que tiver. Se sobrou mais algum membro vivo da escola marcial Mujeon. Tomara que vejam isso e brotem aqui. Ou melhor. Vamos nessa. Quanto mais a gente enrolar essa partida, pior vai ser pro nosso lado. Não precisamos nos preocupar com mais nada. Nosso único alvo é a bandeira do Selvo-Ogan. 8ª técnica secreta. Ataque total. Nangon Hyeon, você tá transbordando de energia. Fugir não vai te salvar, Selvo-Ogan. Te peguei. Você deu bobeira na guarda, Nangon Hyeon. Gu. Baek Lee-san. Eu conto com o seu couro. TCH. Dou o braço a torcer que você é rápida nas pernas. Mas contra mim, você não vai conseguir nem deixar um arranhão. Ela já tá bem nas minhas costas? Gu. Meu golpe entrou em cheio. Dan Hyeon. Sua desgraçada. Um sinalizador de retorno da Mujeon? A tropa principal tá sob ataque? Dane-se, a bandeira bem na minha frente importa muito mais agora. Não se ache tanto. Acha mesmo que vai conseguir correr agora? Vou fatiar você junto com essa bandeira maldita. Faça como quiser, líder da Aliança Ortodoxa. Pelo jeito a escola marcial Morion levou a melhor. É mesmo. Eu ganhei. Foi uma guerra longa demais. Com os 2 lados esgotados, precisamos dar um basta nas hostilidades por aqui. Era só uma aposta para garantir um cessar-fogo sem macular a santa honra e o orgulho da Aliança Murim. Entendi, então paciência, não tem jeito. Que final sem graça para um conflito desse tamanho. Ah! Olha só! Iau! Tenha um pingo de postura e decência. Hã? Caramba! Mas que diachos! Ela quebrou o tablete Mokion com as próprias mãos. Uhul! Você realmente sabe como me divertir, Baek Lee-voon. Ora, ora. Barra arra. Essa parada é bom demais, meu irmão. Mas que diachos você tá inventando, Dan Hyeon? Vocês planejaram essa traquinagem desde o início, foi? A escola marcial Morion acabou de quebrar a própria bandeira? Calma, e agora o que acontece? Mesmo tendo cacife para vencer, a turma da Morion escolheu jogar a vitória no lixo por um objetivo maior? Isso tudo foi arquitetado só para forçar essa escolha na frente de todo mundo. O Baek Lee-voon é um mestre da manipulação mesmo. Eita! Pelo visto vai sobrar para mim ficar com o papel de vilão da história. Certo, então. Fica decretada a vitória da escola marcial Mujeon para esta segunda prova. Espera. Vai ter que adiar esse anúncio aí, campeão.
L líder da Aliança Ortodoxa. Que palhaçada é essa agora? O resultado já foi definido por vias oficiais. Só porque quer forçar a barra desse jeito. Forçar? Desde quando isso é o espírito da facção ortodoxa? Obrigar alguém a engolir a derrota só por causa da treta dos pais? Achei bem pragmático, para falar a verdade. Altamente eficiente. Por que diabos todo mundo tá? Vocês perderam a língua, é? Não venham dar uma de espertinhos pra cima de mim. Como é que é? Repete o que disse. Eu tô mandando você cortar essa farsa ridícula de uma vez, líder da Aliança Ortodoxa. Qual é o seu nome? Meu nome é Baekli Von. Entendi. Já ouvi falar de você. É o figura responsável pelo treinamento da escola marcial Murion, não é? Suas táticas e a habilidade de extrair o potencial oculto de cada aluno são impressionantes. Quase me dá vontade de colar nas suas aulas para aprender umas duas coisinhas. Isso é tudo mérito da molecada. Claro que só deu certo porque eu elaborei uma estratégia perfeita. Enfim. Que farsa é essa da qual você tá tagarelando? Essa situação inteira não foi exatamente o que você planejou desde o começo? E por que cargas d'água acha isso? Para se preparar para a próxima década e balançar as estruturas da Aliança Murim por dentro. Não venha pisotear brotos que ainda estão crescendo só para satisfazer seus caprichos egoístas. Ora bolas, você podia ter pelo menos um pingo de generosidade com os garotos. E se eu recusar? Então vai acabar se metendo em apuros colossais. Jamais perdoo quem ousa levantar a mão para machucar os meus discípulos. Então tá me dizendo que eu devo abandonar meus planos só porque você não vai perdoar ninguém? Barra. Você quer me matar de rir, tu é muito figura engraçada. Vem. Vem pra Aliança Ortodoxa. Eu te dou o cargo de comandante supremo de todas as tropas de combate. Quero você integrando a Aliança Ortodoxa, Baekli Von. Passo a vez. Se o senhor, líder da aliança, entrar primeiro na Aliança Morim, eu até penso no caso. Mas antes disso, vou te dar uma colher de chá com uma proposta para você não perder a pose. Moleque abusado. Que proposta? Não acha que um desfecho óbvio desse seria chato demais? Então, independente de quem ganhe ou perca, a gente sela um cessar-fogo. E se a escola marcial Murion vencer o torneio interescolar, vocês vão nos conceder um pequeno favorzinho. Que tal? Uhul! Quanto mais eu te observo, mais me dá pena de te ver nesse lado. O que acha? De qualquer forma a gente ia declarar um cessar-fogo mesmo, então prejuízo nenhum para o nosso lado, né? Decida por si mesmo, afinal o líder da Aliança Ortodoxa é você. O líder da seita Sangue de Ferro, um dos 10 grandes males supremos, Adin. Você é bem direto. Falando nisso, onde foi parar a grande espada do desastre? Já tá na hora de vir me encher o saco com os sermões dele. Ele saiu sozinho. Para onde? Nem ideia. O infeliz dispensou até os próprios ajudantes de ordens. Entendi. Uma reunião secreta, talvez. Bem, é compreensível depois que o discípulo queridinho dele ficou naquele estado. Ele era um talento útil, que pena. Quando este torneio interescolar acabar, acho que vou mandar um presentinho para o líder da seita dos céus virtuosos. Claro que não sei se vai ser daqueles que o que não te mata só te deixa mais forte, né? Barra. Tô doido para ver. Tá rindo do quê, criatura? Por que esses dois começaram a surtar do nada de novo? De qualquer forma, a segunda luta rolou exatamente conforme os nossos planos. Ei, dragão da espada dourada e fantasma da lança de Murion, qual é a brisa de vocês? Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Quê? Sim, sou eu o fantasma da lança de Murion, e o Shimen-Sheuk também. Tem alguma coisa para declarar em sua defesa? Dê desculpa. Olha, deixa pra lá. Até que eu entendo vocês dois, já vem carregando o time desde a primeira partida. Eu até aceito o apelido de Adaga sem sombra. A segunda fase foi basicamente um carregamento solo nas costas, mas... Por que aquele monge careca ganha um apelido maneiro e eu não? Ha. Não fica com inveja, ó Rion, o monge escorregadio Von Jin. Cala a boca, cabeça de polvo. Você mesmo disse que raspou a careca sozinho. O que importa agora é a terceira prova, que é o mata-mata de vitórias seguidas. O líder da seita já deixou a mesa posta para nós, não foi? Fantasma da lança de Murion.
Você vai solar o Nangon Ion. E o dragão da espada dourada cuida da Baekli-san. O careca e a daga sem sombra dão conta do resto do recado. Até apelidos vocês inventaram. É o máximo que conseguem fazer depois de tudo? Levem essa porcaria a sério por um segundo. Haha. Apareça no templo por volta das 2 da tarde. Recusa estritamente proibida. Para um jardim tão bonito, a paisagem precisa estar em perfeita harmonia. Se as plantas não combinam entre si, não passam de mato daninho. Não importa se há todos os tipos de flores e plantas raras alinhadas. E em nome da harmonia, as ervas daninhas precisam ser arrancadas pela raiz. Se o cão de caça que você criou finalmente sai para caçar, mas no fim faz amizade com um urso e se recusa a morder, o que você deve fazer com ele? Desculpa cortar o papo filosófico, mas você não deveria sair arrancando as flores desse jeito aleatório, meu velho. Nunca aprendeu boas maneiras, não? Opa, cheguei atrasado? Ué, o seu voo tá por aqui também. Selvo Ogan. Esse cara é muito esquisito. Ele tá destruindo o jardim inteiro. Calma, relaxa, sua irmã vai ficar preocupada. Ele é só um velhinho esquisito. Quanto tempo? Vim prestar meus respeitos, Messi. Um caçador e um urso. Hã? Não, esquece isso. Eu sei que uso as artes marciais da seita da espada de sangue. Mas por favor, me dê um tempo. É óbvio que eu não vou passar essas técnicas adiante para mais ninguém. Se o senhor mandar eu estilhaçar meu próprio núcleo de energia interna, eu faço isso. Se mandar matar, eu. Só me dê um tempinho, pelo menos até o torneio interescolar acabar. Vejo que você continua o mesmo teimoso. Volta para casa. Não me importa se você foi contaminado pelos ideais da facção ortodoxa. Mesmo podre, você deve retornar para nós e apodrecer junto com os seus. E abandoná-lo a esse torneio interescolar imediatamente, também. Eu não posso. Voltar. Que diachos? Foi o que você acabou de dizer? Eu passei tanto tempo matutando o motivo de ter empunhado a espada carregando nada além de sede de vingança no coração, entrei de cabeça na seita e saí retalhando tudo que via pela frente. Ralei feito um condenado nas sombras, mesmo quando ninguém dava um tostão de crédito pelo meu esforço. Mas cada vez que eu balançava a lâmina, pensava comigo, esta não é a esgrima do meu pai. A verdadeira esgrima preza pela benevolência e pela retidão, é uma arte que mantém quem você ama protegido bem atrás das suas costas. A técnica de espada que eu quero dominar não é a da seita da espada de sangue. É a esgrima do meu pai. É a espada do Selvo Ogan. Por favor. Me deixa ir, eu tô implorando. É assim mesmo. Então morra aqui agora. Isso não vai acontecer não, meu chapa. Líder da seita dos céus virtuosos.